E a gente começa o programa falando sobre literatura e a minha convidada é a escritora Caroline Maus. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Maria? Gratidão pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Pois é, e bom para a gente também. Caroline, eu estou vendo que você está com um livro aí, né? Eu quero começar o nosso bate-papo. Quero começar o nosso bate-papo falando sobre o livro Eu Sou em Cristo, né? Como transformar... Deixa eu só pegar aqui para eu ver direitinho. Eu Sou em Cristo, como transformar dor em amor, né? Isso mesmo. É um título bem sugestivo. Como surgiu a ideia de escrever este livro? A ideia de escrever esse livro surgiu a partir de um momento de dor, né, que eu passei na minha vida, um processo de luto. E a partir desse processo eu identifiquei que as dores, elas não são só para nos fazer sofrer, mas para nos trazer também aprendizados. E durante essa caminhada, essa jornada no processo de sofrimento, eu consegui também identificar que a minha identidade, ela deve estar fortalecida em Cristo para poder viver esse processo da dor, que é inevitável, né, para cada um de nós. É verdade. E em que momento dessa situação que você passou veio a ideia, né, de colocar, né, essa sua experiência de vida em um livro? Por que colocar em um livro? Na verdade foi muito assim inspiração, né? Eu digo Sim. Que foi uma inspiração mesmo divina. Eu nunca sonhei em escrever um livro, né? Principalmente contando a minha história. Mas o processo de escrita também, ele nos ajuda a colocar para fora esses sentimentos. Certo. Então teve vários capítulos onde foi difícil eu dar continuidade na escrita, porque ao mesmo tempo que eu escrevia, eu relembrava, eu revivia algumas situações. Sim. Mas isso também é importante, você saber olhar para a dor e cuidar dessa dor, né? Acolher essa dor também. Certo. E o interesse, você falou que você nunca tinha imaginado, né, a escrever, né? E então é a sua única obra literária este livro? Sim. E quando que você escreveu especificamente? Eu comecei a escrever esse livro em março de 2021. Certo. E ele ficou pronto em outubro de 22. E esse ano, em início de 2023, ele foi lançado. Foi lançado. E você lançou hoje, já lançou, ele já está disponível para as pessoas. O lançamento aconteceu só em Palmas ou aconteceu em outras cidades também? Sim, o lançamento aconteceu aqui na JEP Livraria de Palmas. Sim. Ele também está disponível na Agnus Dei, na Casa de Maria. Sim. E no meu Instagram. E qual é o seu Insta para a gente acompanhar, né? É carol.eu.sou. Ah, legal. carol.eu.sou, de ser, né? Isso, de ser. Certo. Caroline, alguém já comentou, já leu o livro e chegou a comentar com você o que essa experiência, ela absorveu essa experiência que está no livro? Sim, eu já recebi vários feedbacks, né? Sim. Já foram vários exemplares vendidos também. E dentre a maioria dos comentários, as pessoas falam muito sobre o capítulo da fé, né? O quão é importante você estar fortalecido e acreditar naquilo que não se vê. Como a gente até havia falado um pouquinho aqui antes, né? A gente vê tantas notícias ruins, tantos comentários, né, na nossa TV, a nossa comunicação, e a gente precisa ter esse cuidado, né, com o que a gente comunica, com o que eu ouço, o que eu vejo. E aí também entra a minha fé, né, em saber driblar aquilo que eu estou vendo para entrar com o poder daquilo que eu não estou vendo. Certo. Porque o visível torna aquilo que é visível, né? Eu gosto muito de falar também do exemplo da árvore, que a semente, o que você vê são os frutos. Mas aonde foi a origem daqueles frutos? Na semente, né? Que é onde eu não vejo. Verdade. Verdade mesmo. Você falou em capítulo. Então, o livro, ele é distribuído em capítulos? Isso, distribuído em capítulos. Certo. E quais são os capítulos? Porque eu não li ainda o livro. Né? Eu fiquei sabendo, achei muito interessante, né? Quando a gente entrou em contato, mas eu não li o livro ainda. Comenta sobre os capítulos do livro. Eles são 9 capítulos, Maria. E eu gosto de dizer que os primeiros capítulos são a base para fortalecer a tua identidade. Certo. Que é o amor, a fé, a paciência, a oração e o perdão. Isso é o básico para você transformar qualquer dor.
E a partir disso vem o serviço, vem o propósito, o chamado, e no final eu faço um apanhado de todos esses capítulos, que Certo. é a receita, né, de como transformar a dor em amor a partir do fortalecimento desses pilares, desses 5 pilares. Bacana, já interessei pelo livro, né? Porque afinal de contas essa questão do sofrimento, das dores fazem parte da nossa vida, né? Sim. A diferença é como lidar com esse desculpa, é como lidar com esses sentimentos, né? Exatamente. Agora, antes de você passar por essa experiência de vida, né? Como é que era a tua fé? Ela se fortaleceu após essa experiência, vamos dizer assim, dolorosa? Se fortaleceu muito, porque na verdade antes eu digo que eu vivia um mar de rosas, né? Sim. Então quando tudo vai bem, é muito fácil. Agora, quando todas as coisas ao teu redor se desmoronam, né? Você está ali no meio da tempestade, tem que se permanecer dentro do barco. Aí sim é a hora de eu provar a minha fé. Certo. Carolina, a gente está terminando o nosso tempo, né? Mas eu gostaria que você falasse para quem está nos vendo sobre essa questão de como você se sente hoje, né? Após ter passado por essa situação, né, de aprendizado, como você falou, e você ter colocado isso aí no livro. Como eu me sinto? Como você se sente hoje? Então, hoje eu me sinto mais forte, mais capaz. Isso porque vem dessa crença, né, de eu acreditar, de eu saber de fato quem eu sou, de onde eu vim, quais são as minhas raízes, o que me fortalece, né, e o que me mantém de pé. Certo. Então esse é o meu maior aprendizado. Inclusive hoje eu estou vivendo um outro ciclo também de sofrimento. Então está sendo um desafio muito grande estar aqui com você hoje, falando sobre algo não só que eu passei, mas que já estou passando por outro ciclo. Sim. Então a vida é assim, eu aprendo, eu sofro, eu aprendo, eu sofro e assim vai. Quem acha, né, que a vida, mesmo que você tenha uma identidade fortalecida, né, uma crença, uma fé fortalecida, está imune dos embates da vida, aí está vivendo uma fé ilusória, né? Isso não é uma fé real, porque certo. A fé real, ela te coloca diante de situações também reais e que você tem que aprender a lidar com aquilo. E certamente a gente sai sempre mais fortalecido, né? Sim. Deixa eu só mostrar novamente o livro aqui para o pessoal. É o livro da Caroline Maus, Eu Sou em Cristo, Como Transformar Dor em Amor. Ela já disse que o livro está disponível no Instagram dela e também aqui na livraria, na JET, né? Na JEP. Que é aqui, JEP. Isso. JEP, aqui em Palmas, Tocantins. A gente vai terminar aqui o nosso bate-papo. Eu quero pegar na sua mão para a gente trocar. Na outra mão fica melhor. Para a gente trocar boas energias, boa sorte. Tenho certeza que você vai sair muito mais fortalecida dessa situação que você está passando. E a gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta já já. Praça dos Girassóis. Com 571 mil metros quadrados, a Praça dos Girassóis é a maior da América Latina e a segunda maior praça urbana do mundo, sendo superada apenas pela Praça Merdeka, que fica em Jakarta, na Indonésia. Começou a ser construída em 18 de outubro de 1999 e contou com 800 operários trabalhando para erguer o cartão postal da capital Palmas. Acelera, tô te esperando. Amigo, chego na cafeteria em 1 minuto. Amigo, chego na cafeteria em 1 minuto. Cara, desculpa, tava no Não celular. corra riscos no trânsito. No trânsito, escolha a vida. Olá, tudo bem? Sou Vanessa Martinazzo e tenho um convite muito especial para você. De segunda a sábado, às 11 horas da manhã, aqui na Rede TV Tocantins, Café com Vanessa, um programa feito especialmente para você.
Estamos de volta e neste bloco nós vamos falar sobre sustentabilidade. Bom, e para falar sobre sustentabilidade, eu recebo o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcelo Leles. Seja muito bem-vindo, secretário. Muito obrigado, Maria. É um prazer estar aqui no Mosaicos do Tocantins com você. É uma alegria receber esse convite. Pois é, e a alegria é nossa. Muito obrigada por ter aceito o convite. Bom, secretário, nós vamos falar sobre o Programa Jurisdicional de Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa causadas pelo desmatamento e degradação florestal. Como se encontra o programa hoje aqui no Tocantins? Qual a fase que ele se encontra? Nós estamos na fase de implantação do projeto, né? A gente já recebeu os primeiros recursos, né? No dia 5 de setembro, dia da Amazônia, coincidentemente, chegaram os primeiros 7 milhões de reais na conta do governo do estado, né? Na verdade da Tocantins Carbono, e aí foi uma data muito importante, eu diria até histórica para o estado, porque depois de tantos anos, de décadas falando de carbono, falando sobre projetos, né, nessa área de redução de desmatamento, gerando créditos de carbono, o estado concretiza, né, deixa de ser um discurso para ser algo real com a chegada dos primeiros 7 milhões. Esses primeiros 7 milhões, eles significam muito pouco dentro do universo do projeto. Sim. Mas eles são simbólicos, né? Eles marcam aquele momento em que tudo se concretiza. Então, nós estamos na fase de implantação. Certo. Bom, é um programa assim, que é mundialmente conhecido, mas ainda para a gente ele é muito recente aqui no Brasil e principalmente no Tocantins. Explica o que é esse programa, que na sigla em inglês significa RED+. O que é o RED+? Olha, vou fazer uma pequena volta na história, né, para contextualizar tudo isso e as pessoas poderem entender melhor. Na verdade, todos nós estamos ouvindo falar e agora já sentindo na pele os efeitos das mudanças climáticas. Certo. O clima no mundo está mudando, né? Lugares onde chovia pouco está chovendo muito, lugares onde chovia muito está chovendo pouco, né? As temperaturas aquecendo, a gente já sente isso aqui em Palmas de maneira clara, né? São temperaturas que Palmas é uma cidade quente, o Tocantins é um estado quente, mas as temperaturas têm aumentado. Enfim, o clima do mundo está mudando. E está mudando por quê? Está mudando porque a temperatura do planeta está aquecendo, né, justamente pela emissão de gases do efeito estufa. Tá. E o mundo nós vamos agora na COP de Dubai, em novembro, será a 29ª COP. Certo. A COP é a Conferência das Partes, que reúne todos os países do mundo. 29ª. Então tem 29 anos que o mundo vem discutindo formas para reduzir essas emissões dos gases do efeito estufa, para conter o aquecimento global, para minimizar os impactos das mudanças climáticas. Tá. Lá em Paris, na COP16, esses países todos reunidos conceberam esse modelo de projeto de carbono, o RED. É um projeto que o RED significa redução de emissão dos gases do efeito estufa por desmatamento e degradação. Ou seja, quanto mais o Tocantins reduzir o seu desmatamento, mais créditos de carbono serão gerados. Esse é um modelo de projeto de carbono, como eu disse, concebido na COP16 em Paris, há alguns anos atrás. Então, Tocantins já tem um estoque aí, porque já recebeu recursos, é isso? Tem um pequeno estoque? Ou por que ele recebeu esses recursos? Então, assim, a síntese, a explicação sobre o que é o RED é essa que eu acabei de dizer. Agora vamos falar um pouco do nosso projeto.
é o que você está falando. Entre 2016 e 2020, o Tocantins reduziu o seu desmatamento. Certo. Essa redução do desmatamento entre 2016 e 2020, ela foi contabilizada, né? Foi contabilizada a quantidade de créditos de carbono gerado com essa redução do desmatamento. Isso foi reconhecido pelo governo federal. Isso é um patrimônio nosso. Sim. Nós, tocantinenses, nós somos donos das escolas, nós somos donos dos hospitais, das estradas, de toda a infraestrutura do Estado, não é isso? Sim. Não é um patrimônio público? Sim. Da mesma maneira, esses créditos de carbono que foram gerados com a redução do desmatamento entre 2016 e 2020 é também um patrimônio nosso. Então isso é que nós começamos a receber, né? A Mercúria, que é uma grande empresa internacional, sueca, da Suíça, ela comprou os créditos passados e futuros. Ela comprou esses créditos gerados entre 2016 e 2020, esses que eu estou me referindo, que Sim. são patrimônio dos tocantinenses, e comprou também tudo que a gente conseguir reduzir do desmatamento até 2030. Se nós reduzirmos, nós receberemos os créditos por isso. Se nós não conseguirmos reduzir daqui para 2030, nós não receberemos os créditos. Aí o futuro depende da nossa performance, depende certo. Da nossa competência em em continuar reduzindo o desmatamento. Ou voltar a reduzir o desmatamento, porque nesse momento nós não estamos reduzindo o desmatamento. Esse ano o desmatamento tem aumentado no Tocantins. Mas se nós conseguirmos retomar essa diminuição do desmatamento, isso vai gerar créditos e todos esses créditos até 2030 foram comercializados. Mas independente disso, terminando a sua pergunta, entre 2016 e 2020 nós já temos esse patrimônio e esse patrimônio já essas 40 milhões de toneladas de crédito que temos estocadas entre 2016 e 2020 já vão gerar recursos muito volumosos que vão impactar muito a política ambiental do Estado. Secretário, nosso tempo está terminando, mas eu quero perguntar o seguinte. Bom, é uma grande missão, não é? Quais são as estratégias que o governo está utilizando para conseguir trazer, né, creditar mais carbonos para o Tocantins, para desenvolver o RED no Estado? Olha, é o que você falou, é uma grande missão. Porque o que acontece, Maria? O Tocantins, eu não estou exagerando, o Tocantins é o primeiro estado do mundo a conseguir vender os seus créditos, transacionar, assinar um acordo de venda de créditos nessa modalidade. Certo. Nessa modalidade de projetos de RED+. Sim. É o primeiro do mundo. Então nós somos pioneiros. Fomos extremamente ousados e corajosos. Agora, a implantação do projeto, até por sermos pioneiros, é extremamente complexa. Sim. Uma das partes mais complexas é justamente ouvir as comunidades. Os povos originários, os povos tradicionais, os agricultores, todos serão chamados para discutirem conosco o projeto e para definirem, construírem juntos. Sim. Você participou diretamente do fórum que fizemos a semana passada, onde reunimos mais de 250 líderes indígenas, quilombolas, agricultores familiares do estado todo, e digo que nos 8 meses em que eu estou à frente da secretaria, talvez o momento mais bonito... Já ia lhe perguntar, mas pode finalizar. O momento mais bonito foi justamente aquele fórum. Eu me emocionei várias vezes com os depoimentos dos líderes indígenas, quilombolas, que ficou claro para mim que a relação que eles têm com a natureza é uma relação diferente da nossa. Completamente. Eles são muito mais conectados. Então, essa construção coletiva, né, e isso está definido no padrão internacional pelo qual o projeto será construído. O padrão certo. Internacional, ele nos obriga a realizar todas essas etapas de certo. Consultas públicas. Mas a gente está fazendo isso com um prazer, com uma alegria imensa. Eu acho que esse é a parte mais complexa do projeto, mas ao mesmo tempo é a parte mais enriquecedora e mais interessante dessa jornada. Verdade, secretário Marcelo Leles, muito obrigada pela sua participação. Deixa eu pegar na sua mão
para desejar boa sorte e boas energias aí no programa O Red Mais. Viu? Boa sorte, nós vamos estar sempre à disposição aqui no Mosaicos para o senhor vir aqui para falar mais sobre esse programa. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria. Foi um prazer, estou à sua disposição sempre. Eu que agradeço pelo convite, estamos à disposição e recebo essas energias positivas que você me passou. Muitíssimo obrigada. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Taquaruçu fica a apenas 35 quilômetros do centro de Palmas e tem mais de 80 cachoeiras catalogadas. A mais visitada é a Cachoeira do Roncador, com 70 metros de altura. A prática de rapel e tirolesa são os destaques junto com atividades culturais promovidas pelos moradores. O distrito é uma boa alternativa para fugir do calor, com suas temperaturas alcançando 25 graus e jamais chegando perto dos 40 graus, como é o normal de Palmas. Acelera, tô te esperando. Amigo, chego na cafeteria em 1 minuto. Amigo, chego na cafeteria em 1 minuto. Cara, desculpa, tava no Não celular. corra riscos no trânsito. No trânsito, escolha a vida. Nós estamos de volta e eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua saúde mental no trabalho? Este é o assunto deste bloco. E para falar sobre saúde mental no trabalho, eu recebo o psicólogo Dr. Marcelo Vasconcelos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, vamos começar a nossa conversa eu perguntando o seguinte, doutor Marcelo. O que é saúde mental e relacionando essa questão ao trabalho? Então, saúde mental é um tema, né, que é importantíssimo tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. E é um tema que ele está se tornando cada vez mais central quando a gente tenta discutir essa questão de qualidade de vida e trabalho, né? Porque cada vez mais a gente tem percebido uma precarização dos vínculos de trabalho. Sim. E aí essa precarização tende também a causar prejuízos nos trabalhadores, né? Seja tanto prejuízos físicos quanto prejuízos de cunho emocional também. Então é um tema que está super na atualidade, essa preocupação, para a nossa sorte, nessa preocupação que existe em relação à saúde mental dos trabalhadores. Certo. E qual a importância da gente estar atento a essa questão da saúde mental no nosso espaço de trabalho? É isso. Eu trabalho no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, né, que é uma política do SUS, que o SUS se preocupa com a qualidade dos ambientes de trabalho para que eles não causem danos ao trabalhador. E aí desses agravos que podem ser causados ao trabalhador, desde um acidente de trabalho a uma perda auditiva, tem também um transtorno mental relacionado ao trabalho. É muito importante a gente estar atento ao ambiente de trabalho, porque ele também pode causar, e o SUS e o Ministério da Saúde concordam com isso, também pode causar um transtorno mental. Então, assim, existem riscos no ambiente de trabalho, como excesso de jornada de trabalho, excesso de metas que o trabalhador não consegue alcançar, uma gestão que é um pouco mais trucada, uma falta de comunicação no ambiente de trabalho, falta de companheirismo no ambiente de trabalho. Isso tudo são fatores que podem ir gerando um adoecimento mental no trabalhador. E como a gente incentivar no ambiente de trabalho essa saúde mental? Então, aí assim, acredito que ter essa noção de uma gestão mais aberta, mais compartilhada, um grupo onde seja instigada essa questão de uma comunicação mais tranquila, não colocar, por exemplo, metas inalcançáveis para um trabalhador, ter noção de que aquele trabalhador tem uma vida fora do trabalho, ele não é totalmente uma máquina, que ele tem que estar ligado o tempo inteiro, que ele não vai ter descanso, que ele tem que estar dedicado 4 horas ao trabalho. São esses tipos de preocupação que a gente tem que ter para cuidar da saúde mental daquele trabalhador. Certo. Agora, com relação ao
Síndrome de burnout, isso está relacionado a essa questão desse estresse extremo? Sim, sim. Síndrome de burnout é também um tema muito atual, né? Eu estive pesquisando que o Brasil ele só perde para o Japão no número de trabalhadores com síndrome de burnout. Nossa o Japão Senhora. chega a ter 70% da população trabalhadora com essa síndrome. O Brasil já é um pouco abaixo, mas mesmo assim ainda é o segundo. O Brasil tem 30% dos trabalhadores com esse quadro instalado, né? Segundo pesquisas. Sim. E aí, assim, é uma síndrome, é um estado em que a pessoa chega num estresse extremo, onde ela não consegue, às vezes, sair de casa, não consegue mais trabalhar, não consegue ver motivação, desenvolver nenhuma atividade no trabalho. Às vezes é confundido com uma depressão. Pois era isso que eu ia perguntar, se é uma depressão. Sim, ela é confundida com uma depressão. Só que as causas estão muito mais ali no ambiente de trabalho do que no trabalhador. Então, normalmente, a gente, as recomendações vai, né, procure um médico, procure atividade física, procure se cuidar. Mas, claro, isso é importante para o trabalhador, mas é importante que o ambiente de trabalho também seja modificado para que aquele risco, aquele estímulo ao adoecimento mental seja retirado daquele ambiente. Certo. Bom, então é extremamente importante essa questão de trabalhar o ambiente de trabalho, ter cuidado, né, com o ambiente de trabalho, né? Isso. Da mesma forma que a gente tenta evitar um risco de um acidente de trabalho, tem uma escada, tem um chão mais liso, e aí a gente vai ali tentando tirar aqueles riscos, né, para que aconteça um acidente de trabalho. Ou às vezes é uma perda auditiva, tem muito ruído, a gente vai lá, coloca um fone de ouvido, ou tenta trocar de máquina que não tenha tanto ruído. Na questão emocional também a gente precisa estar preocupado com isso, tentar identificar esse risco que existe naquele trabalho e tentar sanar isso, tentar, se não mitigar de forma geral, né, se não tirar aquele risco, mas pelo menos minimizar. Certo. Né? Agora, essa questão do autocuidado, me parece que também... em relação, você falou sobre a questão do ambiente de trabalho, mas tem também a questão do autocuidado. Mas me parece que isso tem que estar além do que, por exemplo, estar no spa ou fazer atividade física, né? Sim, sim. Eu gosto muito de falar em vários verbos que terminam com A. Caminhar, escalar, pedalar, né? Nadar. Aí, para minha parte também, que eu sou músico, tocar, cantar. Então, tudo isso ajuda muito, assim, né? Escutar ou só se isolar, tudo isso para o autocuidado é bom. Mas se não tiver em conjunto, você intervir no ambiente de trabalho também para retirar os estímulos que possam estar causando adoecimento mental, não vai funcionar muito, porque você pode tirar umas férias, nadar, viajar, escalar e voltar para o mesmo ambiente que é causador de adoecimento. Então, não resolve muito só o trabalhador se cuidar e o ambiente não ter uma reforma, uma melhoria. Bacana. Bom, só para a gente deixar assim mais esse recadinho que a nossa conversa já está terminando, repita aí os cuidados que a gente deve ter, umas dicas, né, para a gente manter ou fortalecer a nossa saúde mental. Eu acho que é isso, gente. Acho que uma caminhada, natação, viajar, quem pode, né, correr, pedalar, como eu disse, pintar, a arte também ajuda bastante, né? Sim. Cantar, fazer aula de canto, pintar, tocar algum instrumento, tudo isso ajuda muito. Mas reforçando que não quase sempre não parte só do trabalhador essa questão do adoecimento em relação ao trabalho, parte do trabalho também. Então o trabalho precisa também ter essa reforma, ter essa melhoria para que se entre nesse equilíbrio, né? Certo. Dr. Marcelo Vasconcelos, muito obrigada por ter vindo aqui e falar desse assunto tão recorrente, tão presente nas nossas vidas, né? Que é a saúde mental. Quero pegar na sua mão para a gente terminar aqui a nossa conversa. E eu quero lhe trazer aqui num outro momento como músico, tá bom? E eu venho. Muito obrigada. E a gente vai para o intervalo, já a gente volta. Tchau, tchau. Intervalo. É o último bloco. Meu Deus, posso refazer? Não, só. É isso. Tá. Falado que eu quero trocar energia, né? Tá, Jó. Eu vou fazer todinho. Tá bom, sim, senhor. Como estivesse falando, Marcelo. Fala só, põe isso. Olha para mim. Doutor Marcelo, muitíssimo obrigado.